Bom, boa noite a todos. Minha voz está um pouco mais rouca do que o de costume, porque eu descobri que o nosso amigo e também escritor editado pelo Carlos, Reinaldo Azevedo, conhece bastante de uísque. Então, ontem em São Paulo, ele acabou me apresentando um uísque de ótima qualidade. A noite foi indo e a voz foi acabando. Peço também desculpa pela ausência de Chico Buarque. Parece que ele foi convidado, mas... preferiu ficar em Paris, no seu luxuoso apartamento. Tentamos descobrir alguma residência dele em Cuba ou Venezuela para mandar um livro de presente, mas não encontramos. E a verdade é a seguinte: o Esquerda Caviar ele é um livro contra a hipocrisia, né? Basicamente, esse seria o grande resumo dele. E eu escrevi esse artigo. É um assunto que me atravessa há anos, realmente me incomoda profundamente ver gente usando roupa do Che Guevara, biquínis do Che Guevara, ao mesmo tempo que desfrutam de tudo que só o luxo capitalista pode oferecer, ou então pessoas que andam de jatinho para cima e para baixo e depois vão falar que tem todo mundo que andar de bicicleta por causa da pegada de carbono para salvar o planeta, e por aí vai, né? É um fenômeno complexo que exige uma explicação, e não é uma explicação trivial, porque não dá para apelar apenas por uma questão de desvio de caráter, necessariamente. Muita gente boa, bem intencionada, muitas vezes é vítima disso, é o famoso inocente útil. Então é um assunto que está sempre em pauta. O Carlos mesmo colocou bem outro dia, quase todos esses assuntos que estão na ordem do dia, debatidos aí na imprensa, eles são tratados de alguma forma no livro. Questão de roubo de animal, de laboratório de pesquisa, questão de biografias dos próprios artistas, né, e tudo mais. Então, vários desses assuntos estão sendo tratados e dissecados no livro. E é um assunto que sempre me incomodou muito. Eu sempre escrevi mais com a jugular saltando e nervoso sobre esse assunto, porque me incomoda profundamente ver esse monopólio da virtude desse pessoal, né? Esse pessoal, eles simplesmente não querem debater os meios de forma honesta, de forma sincera, para que se cheguem a fins desejáveis pela grande maioria das pessoas. O que eles fazem em contrapartida a isso é monopolizar todos esses fins nobres, só eles defendem isso, e rotular o adversário, né, o oponente ideológico, e rotular com base nas supostas más intenções deles. Então o cara é insensível, o cara da direita não liga para os pobres, ele é homofóbico, ele é racista, e por aí vai. Para fugir, é uma tática para fugir do debate, né? Então, eu sempre quis transformar em livro o meu combate a esse fenômeno. O Carlos me procurou e a gente começou a discutir isso lá atrás, e aí foi formada a ideia. Eu adorei, acho que sou um dos poucos escritores dele que entrega o livro antes do prazo, né? Porque entrega o livro antes do prazo, mas não considera que o livro está pronto. Então, a gente quase rompeu a relação, porque esse cara todo dia, e na verdade esse é um assunto que se renova todo dia. Já tem gente pedindo Esquerda Caviar 2, né? Porque não para de ter novidade, né? O pessoal não para de produzir hipocrisia. E inclusive mais rápido do que eu consigo escrever, né? Então eu ficava desesperado e mandava para ele: Carlos, isso não pode ficar fora do livro, olha o que esse sujeito disse, né? O outro vai fazer um filme de Marighella, isso não pode ficar fora do livro. Criou um vocabulário nas nossas casas, né? As nossas mulheres, tanto a dele quanto a minha, falam: pô, Carlos, isso é tão Esquerda Caviar. Quer dizer, o Rodrigo foi muito feliz na captura desse personagem. O livro começa, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É claro que não dá para aprofundar detalhadamente, não dá para falar detalhadamente, mas sobre as origens do fenômeno, que eu acho que tanto a parte das origens quanto das bandeiras, para mim são as grandes partes, os grandes momentos do livro. Tá, vamos lá então. O livro ele é dividido em 3 partes grandes, né? E é um livro curioso, porque tá difícil definir até. Ele tem uma leitura super leve, super agradável, pop, para um público... Só fazer um parênteses, é um livro inédito. Não é uma coletânea de artigos, eu diria que é uma espécie de ensaio. É um ensaio. Mas um tratado sobre a hipocrisia. Mas com excepcionais referências, é uma bibliografia muito consistente, mas é um livro de texto muito fluente, popular. Então é realmente muito difícil classificar. É difícil, porque ele tem essa característica pop,
até a minha esposa, mesmo lendo o livro do meu lado, às vezes caía na gargalhada em algumas passagens. Ao mesmo tempo, ele é bastante denso em pesquisa e citações de pensadores contemporâneos e tradicionais, como Edmund Burke, como Nelson Rodrigues, já falecido, e tantos outros, né? A primeira parte do livro eu dediquei à compreensão, pelo menos tentar compreender e explicar esse paradoxo, esse fenômeno um tanto esquisito à primeira vista, quando você vê o sujeito proclamando aos quatro ventos, na maior cara de pau, que o melhor modelo que existe é o modelo socialista, enquanto ele vai lá logo depois e negocia de forma feroz com o seu agente um cachê de milhões de dólares para fazer um filme. Quer dizer, são coisas que chamam a atenção, né? E eu fui tentar buscar, então, 20 potenciais origens, só para a gente entender. Talvez haja alguma interseção ali, mas eu consegui identificar pelo menos 20 possíveis origens desse fenômeno. E passa por um monte de coisas, né? Desde a covardia moral de querer ficar Maria vai com as outras, ainda mais na era das redes sociais, né? Onde a aparência passa a ser muito importante, passando por elite culpada, o sujeito herdeiro que não sabe dar valor àquilo que foi construído com muito suor, às vezes, pelos outros, e se sente culpado de olhar em volta tanta miséria e ele ter uma condição melhor, e aí começa a querer defender, então, o modelo socialista, para ver se assim ele consegue ser melhor aceito por essas pessoas, passando por um monte de outras características. Eu considero a parte mais profunda do livro, sem dúvida nenhuma, é uma espécie de análise minuciosa, psicológica até, do fenômeno. A segunda parte do livro são as bandeiras, né? O que essas 20 potenciais origens levam a pessoa a defender. E aí começa, né? Você não pode ter um típico esquerdista caviar que não é anti-americano, ou pelo menos algum ranço anti-americano. Ele olha os Estados Unidos com desdém e ama a França. Normalmente é isso. Depois vem anti-Israel, né? Anti-Israel. E hoje eles se defendem porque fica mal falar que você é antissemita. Até porque eles não têm nenhum preconceito. Então, só contra a direita, conservador, liberal e tudo mais. Mas eles, fica chato falar que é antissemita, então eles são antisionistas. Eles apenas acham que Israel e o povo judeu não tem direito a ter um Estado. Todo mundo tem e eles não, mas eles não são antissemitas. Depois Cuba, né? Todo mundo tem um flerte com o modelo cubano. Nem que seja pelo menos aquele envergonhado, né? O esquerda caviar típico, ele vai ser pelo menos envergonhado. Nem que seja esse aqui, né? Não, ele vai começar assim, não, Cuba é uma ditadura, tudo bem, não vamos elogiar, mas, quando ele começa com mais, educação, saúde, que são mitos, eu derrubo esses mitos no livro, já sabe que você está diante de um esquerdista caviar também. Passando por uma questão muito atual, que é a questão do ambientalismo. Uma coisa é você se preocupar, voltando lá ao início, uma coisa é você se preocupar com o ambiente, com a poluição, com a questão da sustentabilidade. Outra coisa é o que fizeram com o movimento ambientalista, que transformaram ele numa nova seita religiosa. Tem herege, tem visão escatológica do mundo, quer dizer, virou realmente Tem deusa, né? Marina Silva. E virou o fenômeno da melancia, né? Que são verdes por fora, mas vermelhos por dentro. Os comunistas encontraram refúgio no ambientalista para poder continuar no ambientalismo, para poder continuar batendo no capitalismo. E é paradoxal, inclusive, porque antes eles atacavam o capitalismo por não ser capaz de produzir riqueza para todo mundo. Agora, qual é o principal ataque que eles fazem? Que o capitalismo gera riqueza demais. Então vai acabar com o planeta. É engraçado analisar essas coisas. A questão da justiça social, né, também, que defende sempre mais Estado para poder curar a miséria que muitas vezes é criada pelo excesso de Estado. E por aí vai. A questão da juventude é muito importante, porque eu sei que eu tenho um público de leitores bastante jovem, muitas vezes, mas eu não pude deixar de fora esse capítulo. Eu considero um dos melhores, porque tem muito a ver, e todo esse fenômeno da Gauche Caviar, que não é novo, é apenas remodelado para a era atual, ele tem tudo a ver com a revolução lá de maio de 68, tudo a ver com aquilo, né? E pós-modernismo e tudo mais. A turma da escola de Frankfurt, a turma dos desconstrutivistas, tudo a ver com isso. E naquela época o pessoal falava o quê? Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Então esse enaltecimento exagerado, essa coisa que cria uma juventude utópica que é detentora de um saber, de uma sabedoria ímpar e tudo mais, isso não é verdade, né? O Nelson Rodrigues, uma vez, perguntaram para ele o que ele daria de conselho para os mais jovens, ele respondeu: cresçam, né? A gente viu isso nas manifestações de junho, tanta gente encantada com esse troço que o gigante tinha acordado e tudo mais, e eu e mais alguns analistas ficaram com uma postura muito mais cética, né? Olhando não acredito que daí vai sair muita coisa útil.
e não deu outra. Tudo que teve de concreto foram bandeiras mais estatizantes e populistas, demagógicas, preço zero de tarifa de não sei o quê, ou então os tais black blocs que não passam de marginais, com verniz de utopia, de idealismo. Está impulso absurdo o fim do voto secreto Sim. no Congresso total, né? Sim. É um absurdo. Sim. São as bandeiras que prosperaram ou resultam em causas, ou defendem causas equivocadas e, por fim, mais Estado. Então, exato. Então essas são as bandeiras todas que eu derrubo com bastante detalhe e com base em argumentos, né, no livro. E a terceira parte, que é sem dúvida nenhuma a menos filosófica, a menos densa e a mais caras, a mais fofoca, é realmente você esfregar a hipocrisia e a contradição toda desses ícones da esquerda caviar, né? E aí é uma seleção arbitrária, não dá para fugir de certa arbitrariedade que o autor escolheu ou que tinha de acessibilidade às informações. Como o Brasil não pode ter ainda biografia não autorizada, que é a única que presta, porque biografia autorizada é a extensão de departamento de marketing pessoal. Pode ter biografia não autorizada, tem que comprar a briga. É isso que eu ia chegar lá, eu ia falar, tirando a exceção de alguns poucos editores que têm a coragem de colocar o dedo na ferida e bancar a aposta, né, fazendo biografia de quadrilheiros e coisas do tipo, você não tem no Brasil oficialmente esse mercado, então as informações são menos acessíveis. Como os Estados Unidos têm Hollywood, e a Califórnia em geral e Hollywood em específico, que é um antro de esquerdistas caviar, né? E tem muita informação disponível, tem bastante gente ali também, e são mundialmente famosos, então tem bastante gente de Hollywood ali, mas tem de todas as áreas. Tem o presidente Obama, que é um ícone desse esquerdismo caviar, né? Representa inclusive quase uma convergência de todas as bandeiras. Tem a Gandhi, eu coloquei em memória, John Lennon, umas figuras assim que eu sei que vai incomodar muita gente, mas leiam, porque dá uma dissecada em certas bandeiras hipócritas que não batiam com a sua vida, né, no dia a dia, passando aí pelos nossos queridos artistas e intelectuais brasileiros, que também... O editor censurou um pouco. O editor censurou alguns comentários e um ou outro que ficou de fora. Mas, assim, o ícone brasileiro da esquerda caviar era, sem dúvida, o querido arquiteto Oscar Niemeyer, que faleceu com 104 anos de idade, ainda defendendo Stalin, né? Não é nem Cuba só, ele defendia o maior ditador assassino da história da humanidade. E esse sujeito é visto porque isso é importante deixar claro, viu, gente? Logo no começo do livro eu coloco em letras garrafais para não misturarmos a obra do artista ou do intelectual com a sua pessoa. Isso é a coisa que eles fazem o tempo todo para encerrar o debate. Quem você pensa que é para falar do Oscar Niemeyer? Ora, enquanto arquiteto, nada, ninguém. Até há controvérsias em relação à sua genialidade arquitetônica. Mas esse é um outro debate que me escapa e não tem a ver com o livro. O que eu estou dizendo é o seguinte: vamos chamar de grande humanista um sujeito que defendeu Stalin? Isso é uma piada de mau gosto, isso é uma ofensa com as pessoas. Então, como ele faleceu, o ícone atual, assim, que assumiu o ranking, é realmente o Chico Buarque, né? Acho que o Luiz Fernando Veríssimo também tem um capítulo grande em dedicação a ele, né? Então é um livro que vai incomodar muita gente, assim eu espero. Não é feito com o intuito de polêmica por si só, é porque realmente a hipocrisia me incomoda e incomoda a eles, que eu esfregue na cara deles a hipocrisia deles. Então é um livro polêmico só por isso, né? Porque a realidade muitas vezes incomoda. Eu tenho certeza que vai ser uma leitura agradável, tenho certeza que vai trazer bastante informação aí até a respeito de coisas que muita gente não sabe, e eu tenho certeza que as pessoas que estão nessa, né, sofrendo desse mal que é o esquerdismo, né, sinistro, que é a esquerda, né, eu tenho perfeita convicção de que esse livro vai, no mínimo, plantar sementes de boas reflexões que vão fazer com que o sujeito no final do livro esteja um pouco mais endireitado. Obrigado e vamos ter... Vamos fazer 10 minutos de... Tá. Vamos fazer 10 minutinhos de